E que história é essa de que o Tite não poderá treinar o Flamengo neste ano, gente? Vou falar sobre isso. Ele tem problemas médicos, precisa tratar e ele não poderia assumir o Flamengo imediatamente. Essa notícia acabou de chegar, vou falar sobre isso. Vou falar também sobre a situação do Landim. Ele mudou de ideia. Ele mudou de ideia em relação ao técnico interino. Ele que disse que não confia no Mário Jorge, que não quer deixar o Flamengo nas mãos do Mário Jorge, mas vai ser necessário. Até porque o Sampaoli foi demitido ontem. Vou falar sobre essa demissão também. Peço a vocês que se inscrevam no canal, curta esse vídeo, é muito importante que você apoie esse canal. Estou trazendo vídeo aqui de 5 a 6 minutos e não quero enrolar para dar as notícias. Gente, ontem o Jorge Sampaoli, ele foi demitido. Foi oficializada a demissão dele. Desde o começo da semana, aliás, desde o final da Copa do Brasil, já estava decidido que ele ia sair. Só que o Flamengo enrolou, começou a negociar com o Tite. Não chegou a um acordo com o Tite ainda, mas teve que demitir o Sampaoli. Até porque não tinha mais clima nenhum para ele continuar. E a informação é que do começo da reunião para demiti-lo até o anúncio oficial foram apenas 6 minutos. O Sampaoli não estava e nem o Landim. Foi um representante do Sampaoli, no caso o empresário dele, e foram os representantes do Flamengo, Bruno Spindel, Marcos Braz, e eles oficializaram a demissão do treinador. Gente, não tinha mais clima nenhum para ele continuar. Essa é a realidade. Ele é um treinador que já causou muita coisa no Flamengo, confusão, os jogadores estavam curtindo a publicação oficial do Flamengo sobre a demissão do Sampaoli. Foram lá nas suas redes sociais e curtiram. Então, no caso não foram todos, foi o Varela e teve outro jogador também. E, gente, todo mundo queria a demissão dele, saiu unânime no Flamengo. Só era questão de tempo até ele cair. Agora o Flamengo tem que fazer a escolha certa para não jogar fora a próxima temporada. E, gente, falando sobre o Rodolfo Landim, ele mudou de ideia. Ele não queria deixar o Flamengo na mão do Mário Jorge. Só que o Mário Jorge ele vai ter que assumir o Flamengo no jogo agora contra o Bahia. Até porque o Sampaoli foi demitido ontem, foi oficializado a comissão técnica dele e ele já não faz mais parte do Mengão. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo, até porque pode mudar os ânimos do jogador, gente. Porque se os jogadores não estão jogando bem, estão desmotivados, passa muito pelo treinador também. Isso envolve o treinador que não motiva, um treinador que não conversa com os jogadores, que não tem um esquema tático bom, é um cara muito ruim de relacionamento e isso acaba atrapalhando. Talvez o Mário Jorge consiga fazer esse time jogar um pouco melhor, mas ele também já treinou o Flamengo, se eu não me engano foi contra o Maringá esse ano, e o Flamengo não foi bem. Mas foi um momento muito conturbado. Gente, falar sobre o Bruno Henrique. O staff do Bruno Henrique está pedindo 3 anos de contrato para ele. Isso eu entendo como parte da negociação. O staff pode pedir o que quiser, joga lá para cima, 3 anos. E o Flamengo vai lá e oferece um pouco menos do que isso. E o Flamengo ofereceu 2 anos de contrato para ele. E nisso tudo, o staff do jogador ainda quer 2 milhões de salário, algo em torno ali de 2 milhões, um pouquinho menos de 2 milhões, 1 milhão e 900, 1 milhão e 800, por aí, nessa faixa salarial. E o Flamengo não quer pagar esse salário todo para ele, tendo em vista que ele já tem 33 anos, daqui a pouco 34, 35, e ele tá numa idade que não dá para receber esse salário todo. O Flamengo entende que não dá para pagar tudo isso para ele, mas o salário dele já tá no patamar de Gabigol, já tá no patamar de Arrascaeta, é um dos maiores salários do elenco. E ele ainda tem bonificações dos títulos e dos vices que o Flamengo tem. Todo campeonato que o Flamengo participa, ele tem uma bonificação pelo contrato dele, é uma cláusula que tem. Então ele ganha muito bem no Flamengo. E o staff dele quis jogar para a torcida, quis colocar que o Flamengo não queria renovar com ele, o Flamengo demorou, isso a gente sabe. Mas quis colocar como se o Flamengo não estivesse sendo grato ao jogador. E o Flamengo foi lá e ofereceu 2 anos de contrato. Cabe agora ao staff do Bruno Henrique e o próprio Bruno Henrique aceitar. Eu acho que renova sim, gente, eu acho que renova. Eu acho que o Bruno Henrique tem muita identificação com o Flamengo e ele não sairia de qualquer maneira. Gente, falar sobre o Tite, a informação que chega sobre o Tite é a seguinte. Ele não assumiu o Flamengo ainda, não fechou o contrato com o Flamengo, não teve o sim definitivo, porque ele tem um problema de saúde e ele precisa tratar esse problema de saúde primeiro. Ele está com artrose no joelho e vai precisar fazer uma cirurgia no joelho, vai precisar fazer uma operação. E isso pode atrapalhar o trabalho dele no Flamengo, porque está incomodando ele, o Tite tem esse problema há bastante tempo, e ele vai tratar esse problema primeiro. Sendo que o Flamengo já precisa de um treinador para agora, precisa classificar o time para a próxima Libertadores, precisa de um trabalho sólido para montar um time para a próxima temporada, para montar um plano esportivo. Então o Flamengo está numa situação um pouco complicada. Eu gosto do trabalho do Tite, eu não vou negar. Eu já falei em alguns momentos aqui, já critiquei o Tite.
Se vocês voltarem em alguns vídeos, já falei muito mal dele, falei que não queria ele no Flamengo, mas eu parei e analisei o cenário dos treinadores brasileiros, gente. Então, o Tite ele é o treinador mais capacitado entre os treinadores brasileiros da atualidade. A não ser que o Flamengo vá atrás de algum treinador gringo, um treinador de fora. Mas, gente, depois do Jorge Jesus, nenhum treinador de fora deu certo no Flamengo. Tanto pela escolha errada ou por uma comunicação rasa que tinha com os jogadores, e isso atrapalhava os jogadores de entender aquilo que o treinador estava pedindo. Tem um monte de problemas, gente, uma série de problemas envolvendo trazer treinador de fora. Então, aqui do Brasil, eu gostaria de ter o Tite, de verdade. Então, esse é o problema que poderia estar atrasando ele de vir para o Flamengo. Mas tudo pode mudar, gente. Tudo pode mudar daqui para noite, daqui para a semana que vem, tudo pode acontecer. Gente, o Flamengo treina hoje, se preparando para o jogo contra o Bahia. Como eu disse, o Mário Jorge dará o treino hoje e estará na beira do campo no sábado. O jogo será no Maracanã. E a gente tem que ganhar esse jogo, a gente precisa do resultado. É muito importante que o Flamengo consiga. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante. Ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.